bom, amém? Nem eu sabia que eu tinha isso tudo aí. Eu falei, glória a Deus. Rapaz, que responsabilidade, né? Vocês estão bem? Feche seus olhos por um instante. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Diga isso. Não há nada, Nada melhor. não há nada, Nada melhor. não há nada, Nada melhor que meu Deus. não há nada melhor que o Senhor. Ele é a melhor porção. Ele é o melhor que nós temos. E por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos alegres. Porque independente das circunstâncias, nós temos o melhor. Jesus é o melhor. O plano perfeito do Pai para salvar a mim, a você e essa humanidade, essa cidade, a tua família. Jesus Cristo. Nós te amamos e te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento? Obrigado. Vou pedir só para o meu amigo pregar comigo. Tu é meu aluno, viu? Né? Do ano passado? Esse ano também? Já formou? Aí é formado aí, coisa chique. Deus é bom. Vou pedir meu amigo do som, estou um pouco rouco. Se puder só me ajudar um pouquinho, eu vou forçar menos a voz. Às vezes eu esqueço, eu forço mesmo. Mas se você me dá mais um pouco de volume, porque amanhã tem aula. Quem aqui está na turma do Rema? Aqui, levanta a mão. Oh, glória a Deus. Amanhã estaremos juntos. Deus é bom. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 14. Mateus 14. Perdão, Mateus capítulo 4. A partir do versículo 18. Mateus 4, a partir do verso 18. Diga comigo, Deus é bom. Algumas versões dizem o título, né, dessa parte do capítulo. Diz assim, os primeiros discípulos. Se eu puder dar a versão Pedro Gide para esse título, não estou acrescentando nada na Bíblia, amém? Para esse título, a minha versão é: Jesus chama os primeiros homens para os transformar em discípulos. Diz assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus então lhes disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Tem algumas versões que dizem: e eu farei pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Diga, deixaram.
No versículo 21, pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com seu pai, Zebedeu. Então Jesus os chamou e eles também o seguiram imediatamente. Diga, seguiram. Deixando para trás o barco e o pai. Seguindo em diante, versículo 23 diz: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. No versículo 25, grandes multidões o seguiam. Diga, multidões. Grandes multidões o seguiam. Gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judeia e da região a leste do rio Jordão. Nesse capítulo, fala sobre esse tema que eu dei, onde Jesus chama alguns homens para os transformar em discípulos. Mas se a gente for observar, no final do capítulo, diz que Jesus era acompanhado por multidões. Por onde Jesus andava, multidões o cercavam. Multidões o seguiam. E o que é que essas multidões desfrutavam? Essas multidões desfrutavam de milagre, de cura, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. Essas multidões eram alimentadas. Como existe uma multidão aqui na minha frente hoje, que está recebendo disso. Então, da mesma forma que eles eram alimentados disso, hoje você vai sair daqui com cura, com a palavra revelada para você. Essa multidão seguia Jesus. Se Jesus pregava no monte, uma multidão seguia. Se Jesus pregava na beira do rio, uma multidão seguia. Se Jesus pregava dentro de uma casa, como na casa da sogra de Pedro, uma multidão seguia. Sempre existia multidão. Mas voltando para o versículo 18, algo me chama a atenção. Foi que ele chama alguns homens e convidam para seguirem ele. E a Bíblia, ela não dá um ponto sem nó. Tudo que ela fala, ela expressa algum sentido. E é interessante que ele frisa, tanto no primeiro momento, quanto no segundo momento, que eles deixavam e seguiam. Isso já me ensina que duas coisas. Primeiro, se ele chama alguém para os transformar em discípulo, já existe dois tipos de pessoas que não são iguais: multidão e discípulo. Porque a multidão já seguia ele, já acompanhava ele por onde ele estava e desfrutava dos milagres, da cura e da palavra. Mas ele decidiu chamar alguns homens. Por quê? Porque existem coisas que a multidão está para ali para receber, mas existem outras que só sendo discípulo que se tornarão. E aí já me ensina uma coisa, que para você se tornar discípulo e seguir Jesus, existirão coisas que você vai precisar deixar. E o interessante é que, pouco adiante, no versículo 21, né? Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai. Jesus os chamou, eles também seguiram imediatamente, deixando para trás o barco e o pai. E aí nós começamos a entender algumas coisas acerca da diferença entre multidão e discípulo. Existem coisas, eu posso descer aqui? Amém. Existem coisas, vai que não pode, né? Vai que é proibido, né? Perguntar, tem que ser submisso. Na mais que eu estou ensinando no Rema, submissão é autoridade. Então, ele manda aí, eu obedeço aqui.
Então, existem coisas que a gente precisa entender. E a primeira coisa nesse texto é sobre isso. Sobre se a multidão acompanhava Jesus, porque ele selecionou algumas pessoas para serem discípulos. Porque existem coisas que você vai aprender sentado ouvindo. E existem outras que você vai aprender, ou melhor, vai se tornar se relacionando. Jesus não chamou aqueles homens para ensinar acerca de alguma coisa apenas. Jesus chamou aqueles homens para ter com Ele, para andar com Ele, para se relacionar com Ele, porque dele eles iam se tornar multiplicadores. O tema da mensagem nessa noite, se eu puder dar um tema, é multiplique-se. Deus nos chamou para que nós venhamos nos multiplicar. E o interessante é que ele chamou esses homens e ele gastou tempo. Se você passear pelos evangelhos, por exemplo, Mateus, você vai ver que Jesus fala com a multidão e volta aos discípulos. Ele diferencia os públicos, multidão e discípulo, porque são coisas diferentes. Apesar de na multidão ter discípulo, os discípulos se comportavam diferente da multidão. Por exemplo, eu acredito que aqui em Janga tem algum local que seja de mais comércio, mais lojas, bancos. Tem algum lugar aqui assim? Tipo um centro. Se a gente for num centro, o que é que a gente vê? Multidão. Onde tem banco, lojas e locais que prestam serviço, e locais, loja de roupa, de sapato principalmente. Você vê multidão de mulheres geralmente, né? Então é o que nós, alguns fizeram assim, é o que nós encontramos, multidão. Sabe por quê? Porque a multidão frequenta os grandes centros, porque a multidão acompanhava Jesus, porque a multidão muitas vezes está nas igrejas, porque a multidão muitas vezes está nas praças, porque a multidão ela está no lugar de acordo com a necessidade dela. A multidão, quando precisa de algo, ela vai lá e consome. O discípulo não. O discípulo está pronto para servir a multidão. A multidão, ela tem o hábito de servir o seu mel prazer. O discípulo não. Tem o hábito de servir a Jesus. E servir a Jesus é amar as pessoas. Servir a Jesus é servir as pessoas. É por isso que eu até falo um pouco dessa diferença entre discípulo e multidão. Que a multidão guarda ressentimento, mas o discípulo não. O discípulo guarda o coração. A multidão se interessa no que você tem, mas o discípulo não. Ele se interessa em quem você é. A multidão se interessa no que você faz, o discípulo não. O discípulo se interessa em pegar junto com o que você faz. Então eu queria já iniciar nessa noite, perguntar para você: você é discípulo ou multidão? É sempre a oportunidade de dar o próximo passo. E é sempre a oportunidade de nos tornarmos discípulos de Jesus. Sabe, queridos, quando a gente sai do capítulo 4 de Mateus e vai para o capítulo 28, a partir do versículo 18, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas acham que esse texto está falando apenas em evangelizar. Mas existe uma diferença entre ganhar pessoas e fazer discípulos. Uma não é menos nem mais importante que a outra. Observe uma coisa: ganhar pessoas é uma coisa, fazer discípulo é outra. Jesus já ganhava as pessoas quando falava com a multidão. Algumas pessoas eram adeptas de Cristo, inclusive os próprios discípulos antes de serem chamados. Mas Jesus resolveu chamar alguns para dedicar tempo e se tornarem discípulos. Então a primeira decisão veio de Jesus, a segunda decisão veio deles. Em relação a você, a decisão de Jesus já foi tomada. Agora cabe a você deixar e seguir. A grande questão é que a gente quer seguir sem deixar, ou prefere não seguir para não deixar. Deixar os velhos hábitos, deixar os velhos costumes, deixar a velha maneira de agir, deixar o jeito da velha criatura,
é porque eu fui criado dessa forma, é porque aqui na minha região eu faço dessa forma. Não, porque qual o problema? Não. Existem comportamentos que a multidão consegue absorver, mas existem posturas que o discípulo precisa ter. E a postura de um discípulo de Jesus é replicar quem Jesus é. Eu não estou falando aqui de você ser o meu discípulo, eu estou falando de você ser o discípulo de Cristo. Eu acredito que naquele momento, quando ele falou com aqueles homens, no capítulo 28 já, ele disse: vão e façam discípulos. Eu acredito que eles pararam e se olharam. A Bíblia não fala sobre isso, mas eles se olharam e falaram assim: como? E agora? Porque a gente foi acostumado a receber dele. Lá no final do livro, ele deu essa ordenança. Ou seja, antes de fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Então ele investiu tempo. Pastor, o que é que tem a ver isso com o culto de hoje? Ei, porque aqui você é alimentado, você é curado, você é suprido. Mas é na mesa, no grupo de conexão, que você é instruído, corrigido, que você se torna discípulo. Você não se torna discípulo apenas aqui, você se torna discípulo de casa em casa. Aqueles homens ali eram, chama de GC aqui também? Pronto. Aqueles homens ali eram o GC de Jesus. Onde ele sentava à mesa, onde tá pensando que não tinha brincadeira? Não tinha, meu irmão. Jesus era um ser humano. Eles brincavam, tinha piada. Tu acha que não? Eita, tu é feio, viu? Não, eu acho que ninguém falava assim com Jesus. Era Jesus que falava assim. Tinha lanche, tinha bronca, tinha correção. Porque mesa é lugar de correção. Mesa é lugar de instrução. Mesa é lugar de alimento. Mesa é lugar de suprimento. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de amizade. Mas a gente escolhe o tempo todo fazer parte da multidão e deixa de crescer. Porque para crescermos em Deus, precisamos ser discípulo dele. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito em te tornar discípulo. Qual é o propósito? Multiplicar. Fazer de você um multiplicador. E não tem como você multiplicar pessoas sem ser um discípulo de Cristo. Por quê? Você vai estar multiplicando o quê? Existem coisas que as pessoas vão aprender com o que você fala. Existem outras que as pessoas vão aprender com você, o jeito que você é. Eu não estou falando, queridos, de botar uma Bíblia debaixo do braço e falar assim: eu sou crente, copie o meu trejeito, bota uma calça, bota um terno. Eu mesmo vim, trouxe o terno no carro, falei: pastor, eu não sei como é que o povo lá se veste dia de hoje. Eu vim com essa roupa aqui jogada aqui, mas eu trouxe um terno, qualquer eu jogo ele por cima. Ele: não, a gente está todo mundo à vontade. Então, glória a Deus. Mas ser discípulo de Jesus é transmitir para o outro através de relacionamento. Se relacionando, passando Jesus para o outro. Ei, mas deixa tranquilo. É do seu jeito, da sua forma. Eu não estou falando com pecado, nem com erro. Eu estou falando de personalidade, de perfil comportamental mesmo. Tem pessoas que são mais quietas. Tem pessoas que falam mais. Tem pessoas que riem mais. Tem pessoas que são mais sérias, e está tudo bem com isso. Você não é obrigado a ser ninguém, ou melhor, você não deve ser ninguém. Você deve ser você, porque você é quem você é, porque você alcança que a pessoa que está do seu lado não alcança. Mas o maior problema é quando nós tentamos ser o outro. É por isso que até os G6, eles são também por identificação. Repare que não tem GC igual. Espero que aqui não, né? Não tem. E quando a gente tenta botar o GC, não, você vai no GC mais jovem, é aquela resenha. Tem GC de adolescente aqui? É misturado? Jovem, adolescente ou geral, tudo? Geral. Mas tem os perfis, uns que são mais jovens. Lá também eu ainda estou assim, misturado. Mas tem os perfis, os grupos que já vai caminhando. Aí você chega, por exemplo, eu estava num... Eu estou em todos os grupos, né? Eu falei: me bote em todos, porque eu visito um, né? Aí eu sei que o pessoal bota os cardápios lá no grupo. Aí eu vou olhando de grupo em grupo, né?
Eu estava pronto para ir para o outro. Quando eu vi, pessoal, está organizando quem falta. Já estou acendendo a churrasqueira. Eu falei, epa. Liguei pro GC de cá, tomara que não esteja assistindo. Tá no culto lá, então não. Liguei pro GC de cá, falei, não vou conseguir ir hoje não. Eu perder o churrasco. Cadeira. Mas tem um GC. Tomara que esse aqui também não me assistam. Em nome de Jesus, Senhor. Tem um GC que é uma turma mais madura, né? Que é a melhor idade, a melhor de todas. Aí chega, pessoal, hoje vai ter sopa. É verdade. Aí o líder me ligou, a resenha ligou. Você vem pra cá, eu falei, meu irmão, facilite pra mim. Eu não tô afim de tomar sopa hoje não. Mas é brincadeira. Mais interessante são perfis, sabe? Já tem. Então, por quê? Porque a ideia é identificação. Eu gosto sempre de falar dessa palavra identificação. Porque a identificação é o ponto de partida para a influência. Deixa eu beber uma água aqui. Como assim, pastor? A identificação é o ponto de partida para a influência. Porque tudo começa com a identificação. Uma boa amizade, um bom casamento, um namoro, tudo, seu ciclo de amizade, seu ciclo, tudo é através da identificação. Vamos lá. Você não anda com quem você não se identifica. Eu não estou falando com quem você odeia, não tem que odiar ninguém. Pelo amor de Deus, minha gente. Daqui a pouco... meu irmão, vamos ali, não me identifico com você. Faço não. Ei, vamos ali na casa de fulano. Não, não vou não, porque eu não me identifico com ela. Não, não é isso que eu estou falando, amém? Mas identificação. Tem pessoas que se identificam mais com determinado perfil e por aí vai. E eu nunca vi, eu queria abrir um parênteses aqui. Eu sempre dou esse exemplo, vou dar aqui também. Eu nunca vi, por exemplo, uma criança virar para um pai ou para alguém e falar assim, quando eu crescer, eu tenho um sonho de usar drogas. Eu tenho um sonho. Por mais que não tenha igreja, palavra, tudo isso, eu não conheço. E muitos pais se perguntam, por que alguns adolescentes ou jovens, quando chegam na determinada idade, têm alguns comportamentos ou algumas decisões que não foi ensinado em casa, ou nem na igreja, ou algo assim. Porque um dia aconteceu algo chamado identificação. Sabe por quê? E eu quero trazer um parênteses aqui para os pais de adolescentes nesse lugar. Adolescentes e jovens. Invista nos seus filhos no que se refere à igreja. Eu sei que tem dia que dá vontade da gente ficar em casa. Mas se for necessário você ir só para o teu filho ir, invista. Eu não sei se tem retiro aqui, se não tiver eu creio que vai ter futuramente. Mas invista. Por quê? Porque os nossos filhos estão na escola, na natação, no inglês, em tudo com pessoas da idade deles. Mas eu já vi pais de falar assim, não, minha filha, meu docinho de coco não vai para o retiro da igreja, porque tem muito gavião lá. Ele falava assim, né? Aí eu chamei ele, falei, eu vou chegar, eu estou dando esse exemplo, você vai ver onde eu vou chegar. E eu chamei ele e falei assim, tem gavião lá? Tem. E na escola não tem não. No inglês não tem não. Voltando para o assunto da criança, e aí você vai entender o que eu quero dizer. Primeiro se identifica com alguém. Rapaz, me identifiquei. Cara legal, gente boa. Houve uma, né? Às vezes é por causa de um time. Tu é que time? Não identifiquei não. Tu é o quê? Esporte também? Ixi. Você é o quê? Você é o quê? Todo mundo aqui é esporte? Cadê Santa Cruz aqui? É que eu sou torcedor do Bahia, eu não me identifico com esporte. Mas eu sou Série A, vamos para diante. Então
Então vamos dizer que eu seja torcedor do esporte. Estou dando um exemplo. E aí a gente ouve identificação pelo mesmo assunto. Pode ser uma identificação porque cozinham. Então, no ambiente, um adolescente ou um jovem se identificou com alguém. O segundo passo para isso é a admiração. Depois da identificação vem a admiração. Ou seja, fulano é legal. Se fulano anda assim, poxa, ele anda legal. Tudo que a pessoa faz passa a admirar. É igual um casal apaixonado. Se identifica, depois vem a admiração. Faz leseira, eu amo a leseira dele. Não é? O que é que tu vê nesse menino, minha filha? Ele é lindo. Por quê? Já passou por essas duas etapas. Identificação e admiração. Só que aí é onde mora o perigo. Tem gente se identificando aí que eu estou falando, né? Ela ri também aqui. Mas quando chega na parte da admiração é onde mora o perigo. Por quê? Porque aí essa pessoa tem um nível alto de influência na sua vida. E você começa agora a achar quase tudo que essa pessoa faz bom. Porque fulano depois que começou a andar com fulano se perdeu. Isso é verdade? Não, é ele. Não, é verdade. É verdade, sim. Existe o poder da influência direta. Por isso que nós temos que estar ligados sim nas nossas associações. Se você anda com incrédulo, você fica incrédulo. Se você anda com pessoas de fé, você passa a ter fé. Se você anda com pessoa rebelde, você fica rebelde. Mas se você anda com pessoas que honram, você fica com um coração de honra. É assim mesmo. Então se você não tem poder de influenciar, pule fora. Se você não influencia, saia do lugar de ser influenciado. Então, muitas vezes a pergunta está aí. Aquela criança ou aquele adolescente se identificou com alguém, admirou alguém e passou a sua influência. E daqui a pouco está aquele menino lá usando droga. Por quê? Porque aquela influência dele usava. E ele achou legal e decidiu experimentar. A partir dali, aí entra a parte química e tal. Mas tudo começou pela base da influência. Hoje, se você olhar o YouTube, quantos influenciadores tem? Observe influenciadores que se fazem de adolescentes. Se vestem de adolescentes. Você acha que é por quê? Porque eles estudaram isso. Eles sabem que se ele se vestir de adolescente e ele tiver a linguagem adolescente, às vezes é um barbado velho de 40 anos, mas ele vai atingir aquele público adolescente. Depois que gerar identificação, vai gerar admiração. Ele é muito legal, uau, porque ele fala de jogo, ele fala disso. A partir daquele momento, ele tem influência em todas as áreas na vida daquele adolescente. Inclusive até em comportamento em casa, faça isso, faça aquilo. E até um dia desse tinha adolescentes se matando, porque tinha influenciadores dando conselhos errados. E o que é que nós, como povo de Deus, temos feito? Deus te chamou para ser identificação para muitos. Para muitos te admirarem, sim. E você ser uma porta de influência para muitos. Entenda, isso é igreja. Quando se fala de igreja, é de pessoas que vão chegar aqui e vão se identificar com você. E você vai falar, ei, vamos para o meu GC. A partir dali você vai ser uma influência. Ei, vamos fazer um rema. Já fez o discipulado? Ei, vamos para o culto. Ei, vamos estudar. Ei, vamos sair. Ei, eu quero te ajudar a crescer. Quando se fala de uns aos outros, é sobre isso. Quando Jesus formou aqueles discípulos, Jesus se tornou influência para eles. A partir daquele momento ele virou em Mateus 28 e disse, ei, agora vão e façam outros. E a ordenança até hoje, para mim e para você, agora vão e façam discípulos. Façam discípulos. E aí eu venho com alguns conceitos sobre ser discípulo. Ser discípulo carrega algumas características. Eu coloquei algumas, são muitas.
discípulo de Jesus, ele é apaixonado. Ele carrega algo chamado paixão. Não essa paixão do mundo que acaba, não. Estou falando de uma paixão que não se acaba por Cristo. Uma chama acesa. Sabe por quê? Um discípulo ele precisa ser apaixonado. Porque uma pessoa apaixonada, ela é notada de longe. Uma pessoa que é apaixonada servindo, você conhece. Uma pessoa que é apaixonada pregando, você conhece. Uma pessoa que é apaixonada aconselhando, você conhece. Uma pessoa que é apaixonada por pessoas, você conhece. Uma pessoa que é apaixonada pela igreja, você conhece. Uma pessoa, seja em que área for, quem é apaixonado é notado. Interessante que o apaixonado contagia. Geralmente quando você entra numa empresa e você é um funcionário novo, ou você ocupa alguma posição nova, geralmente, a pessoa mais apaixonada é que, colhe aqui com fulano e fulano vai te passar. Porque ela é vista como a mais apaixonada. E ela vai passar para você paixão. Quantas pessoas vão entrar por essa porta? E Deus vai falar assim, ei, tem um apaixonado que vai colar com ele. Sabe por que muitos entram e saem das igrejas hoje? Porque existem poucos apaixonados dentro. Às vezes a gente se pergunta, tanto de desviado que tem fora. Eu estou falando da igreja, de um modo geral, no mundo. É porque muitos permitiram que a paixão se esfriasse. Passaram a ser frequentadores de culto. Eu sei que essa parte a gente não vê muitos améns. Eu peço a diáconos que me ajudem. O pessoal está correndo aí. Mas Deus me chamou nessa noite, não foi para falar sobre um método, sobre uma estratégia. Deus me chamou nessa noite para depositar paixão. Paixão pelo Senhor e paixão pelas pessoas. Não tem como dizer que amamos a Deus sem amar as pessoas. Não tem como dizer. A maior expressão de que você ama o Senhor é amando gente. Senão a gente era salvo e era arrebatado. Mas você foi salvo e continua aqui. Para amar pessoas, para levar pessoas para um lugar onde elas ainda não foram, mas você já foi. A sua paixão vai mudar a vida de pessoas. Sabe por quê? Eu vou fazer analogia. Um casal apaixonado, se você virar e falar assim, vocês estão cientes de quê? Que vocês vão morar ali debaixo da ponte? Se tiver apaixonado, a gente vai. Não vai ter o que comer, a gente se vira. O importante é o amor. Quem está apaixonado. Porque eu dei esse exemplo para você entender. Estou dizendo que é para casar e morar debaixo da ponte. Nem, pelo amor de Deus, o pastor ensinou lá que a gente pode casar. Não. Eu dei esse exemplo para dizer a você que quem está apaixonado, não importa as circunstâncias. O importa é por quem está apaixonado. Eu vou dar um conselho para você nessa noite. Mantenha a chama acesa. Não permita que a chama de paixão por Cristo se apague. Alguns chamam de primeiro amor, outros chamam de... Não, ele não é o primeiro amor, ele é o único amor. Porque quando ele chega, ele queimou todos os outros amores. Até uma música assim, não sei se você sabe. Sabe? Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou em teus olhos, fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome,
eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Sabe que essa chama acesa por Cristo é o que vai lhe fazer permanecer. Sabe que muitos caem porque permitem a chama ir se apagando, e se apagando, e se apagando. Sabe por que muitos param? Porque se permitem andar com o carro na reserva. Quem tem carro na reserva, quem anda com carro na reserva, anda com medo de parar. Não tem coragem de dar carona a ninguém, de levar ninguém. Mas uma hora para. Eu gosto de falar lá que a igreja e os G6 são como postos de combustível, onde nós fazemos a revisão do carro e colocamos o combustível. E saímos de tanque cheio. Nessa noite você vai sair daqui de tanque cheio. Talvez você esteja aqui e fale assim: pastor, eu estava desse jeito aí, com o carro na reserva. Tá tudo bem, você está aqui. Porque o problema do carro na reserva é quando ele está na rua, mas você está no posto. Chama do Espírito, a chama de paixão por Jesus se acendendo. E isso vai acender a chama de amor por pessoas. Por pessoas. Eu gosto de fazer a analogia, até o pastor está comentando comigo, a analogia da mesa. Mas antes eu vou fazer a da casa. É como se a igreja fosse uma casa. Vocês são os pais aqui da casa. E toda casa ela precisa funcionar. Como? Ela precisa estar arrumada, estar cheirosa, estar em funcionamento. Então é como se tivesse os pais e os filhos. E os pais falam: vamos arrumar a casa. Então você arruma a sala, você forra a cama, você cuida do quarto, você cuida do quintal, você lava os pratos. Isso aí é o louvor, é o diaconato, é a equipe de mídia, Verbo Shop, equipe dos conselheiros, né? Como é novo convertido aqui que chama? Primeiro amor. Lá eu chamo de primeiros passos. Primeiro amor, gostei. Primeiro amor. Cada um departamento servindo, né? Bem. Os líderes estão servindo, estão arrumando a casa. Aí chegou o momento, tem 4 meses, não é isso? Que os pais viraram e falaram assim: para um pouco. Talvez muitos filhos falaram: não, pai, mas a gente está arrumando a casa. Para um pouco. E faz o quê? Chegou a hora de sentar à mesa. Sentar à mesa. E esse arrumar a casa é o serviço. E o sentar à mesa são os G6. Existem pessoas que ainda estão na casa e não estão na mesa. Existem pessoas que estão na festa e estão em pé, não estão na mesa. Pastor, você quer dizer o que com isso? Precisa gerar em mim, que estou na mesa, um despertamento para colocar as pessoas na mesa. Como uma festa de casamento. Quando uma família chega na festa de casamento, e ela chega, vamos dizer que aqui é a entrada da festa, e ela chega: vem cá, você para cá. Vamos dizer que aqui é minha filha. Não tenho idade de ser seu pai não, mas calma aí, espera aí. Mas vamos dizer que é minha filha. Vem cá, você. Aqui do lado dela. É melhor, sua filha. Eu sou irmão dela. Não é, minha gente? E aí, a mãe, vem cá, a mãe também, né? Vem.
E aí a gente está chegando na festa. Pronto, é a família aí. Eu sou o dono da festa. Eu fiquei meio descolado dessa família aí. Né? Aí eles estão chegando com alegria na festa. E está todo mundo sentado na mesa. Tem as mesas distribuídas. O dono da festa, a primeira coisa que ele ia falar é cumprimentar eles. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou colocar vocês na mesa, tá? Não, mas é importante. Alguns vão dizer que não precisa da mesa. Eles estão ali talvez para agradar alguém, ou estão ali porque queriam estar ali para prestigiar a festa. Mas eles vão dizer que não precisa da mesa. Mas ninguém vai ficar feliz em ver uma família em pé e todo mundo na mesa. Porque na mesa tem alimento, aqui não. Na mesa tem tempo de qualidade, aqui não. Aqui eles só estão presentes. Na mesa eles se tornam alguém. Na mesa eles passam a ter nome. Na mesa eles passam a saber o nome do outro. Na mesa essa família se torna conhecida. Então o nosso papel é: tem lugar na mesa? Vem cá. Venha, me acompanhe. Vem, ele pediu até a menina tirar foto. Ela falou: estou doido para tirar foto agora. Sentem na mesa. Obrigado. Como é o nome de vocês? Rapaz, eu vou pegar seu contato. Tu joga bola? Joga muita bola. Pronto. Joga bola? Joga. E sabe o que ele fez agora? Pergunta aí a turma. Toda soberba, Senhor. Pergunta aí a turma. Gostei dessa gravata, viu? Gerou. Ó, deixa eu dizer uma coisa a você. Isso que eu fiz aqui agora. Depois da primeira risada, do sorriso, um visitante no seu GC, ele já abre o coração. Porque nem sempre, virou quase um treinamento, mas vou falar. Nem sempre vai ser abrir a Bíblia. Às vezes é perguntar se o cara joga bola. E aí você tem espaço para falar o que quiser. Sabe que nós precisamos entender uma coisa. Deus nos chamou para a terra, aqui, hoje, depois de salvo, para resgatar esse povo. Nós somos ministros da reconciliação. Nós não fomos chamados apenas como membros de uma igreja. Não. A nossa missão é amar pessoas. Amar. E não é só jogar aqui. Vai, entra aí, se vira, já está na igreja. Não. Eu vou te levar o pessoal ali para você fazer o discipulado. Abrir uma turma nova. Vamos lá. Pronto. Fulano, pega o nome dele aqui. Cuidar. Ei, vamos para o culto comigo. Ei, você faltou ao culto hoje. Eu estou sentindo sua falta. O que é que está acontecendo? Meu irmão, quando você vê esse cidadão virar um professor do Rema, um pastor, um ministro, você vai dizer: eu tenho parte ali. Existem professores do Rema que ainda estão sentados em bares. Eu não estou falando que desviou não, meu irmão. Estou falando de que não sabe o que vai ser um dia professor. Pastores que estão ainda na rua, mas vão chegar nesse lugar e não só serão bem recebidos, serão bem recebidos, amados e discipulados. Eu estou ensinando a você a fazer o que Jesus fez. Eu não inventei isso. O que Jesus fez. Sentou à mesa com os discípulos. E no final falou assim: vá, façam outros. Ganhem outros. Transforme a vida de outras famílias. E eu creio que vai haver um grande boom nessa igreja. Uma grande multiplicação. Multiplicação não de multidões, mas de discípulos. Sabe que nós não queremos igrejas cheias de pessoas vazias. Nós queremos igrejas cheias, sim. Não tem problema com isso, não com o número não. Cheia aí como está cheia. Temos problema com isso, porque a igreja cheia são bares vazios, são prostíbulos vazios, pontos de drogas vazios. Então não tem problema. Mas nós queremos igreja cheia de pessoas cheias.
Igreja cheia de pessoas que estão sendo discipuladas. E a gente precisa entender que as pessoas têm fases diferentes. Alguns estão na fase de bebê. Hoje já estão crentes há tanto tempo. Então nós temos que ter paciência uns com os outros. É por isso que o amar é muito mais. Tem gente que, se eu perguntar aqui, o que é amar? O pessoal vai falar, o pessoal já sabe, né? É uma decisão, não é um sentimento. Não, amar é muito mais que uma decisão. Amar é um mandamento. E mandamento, meu irmão, você já foi salvo, já disse sim a Jesus, acabou-se. É amar as pessoas, perdoar as pessoas, não rotular as pessoas. As pessoas não são os erros delas, mas nós somos chamados para ajudá-las a sair de alguns erros. Cristo te chamou. Diga, Cristo me chamou para amar gente. Então eu falei a primeira característica, paixão. Que é apaixonado por Jesus e apaixonado pelo que Jesus é apaixonado. Segunda característica, fidelidade. Fidelidade é um lugar. Você precisa estar no lugar de fidelidade. Um discípulo, ele não foge do lugar de fidelidade de acordo com as circunstâncias. Não, pastor, porque eu me chateei. Aí, não. Permanece fiel. Fiel até o fim. Talvez você esteja aqui e fale assim, poxa, pastor, eu saí desse lugar. Mas sabe que Deus hoje está... E Ele sempre está pronto para fazer isso. Atualizando a rota, como um GPS. Quando às vezes você erra o caminho. Você erra o caminho, o que é que o GPS faz? Recalcula a rota, mas ele não muda o destino. Deus não mudou o destino que Ele tem para você. A promessa que Ele tem para você. Sabe que o homem às vezes promete e descumpre. Muda de ideia. Deus não. Deus não descumpre. Mas Ele recalcula a rota. Que às vezes alguém está indo na direção errada. Ele recalcula e fala, ei, é por aqui. Então, para alguns nessa noite, é uma noite de recalcular a rota. É uma noite de recalcular a rota. Reacender a chama. Um discípulo, ele honra. Isso tudo são características que nós precisamos, através do nosso procedimento, passar para outras pessoas. Um discípulo, ele tem um coração que honra. Sabe que por conta da bajulação, tem muitas pessoas deixando de honrar, porque não querem ser confundidas com bajuladores. Mas eu vou explicar, eu sei que você já sabe, mas eu vou explicar a diferença entre bajulação e honra. A diferença entre bajulação e honra não está no comportamento externo. A diferença entre bajulação e honra está no coração. Como assim? Eu posso expressar para ele em palavras ou em presentes, daqui para cá, sem ter saído do coração. Mas quando sai do coração, eu posso expressar as mesmas palavras e os mesmos presentes. Não serão só palavras, será atitude de honra. Uma outra diferença, a bajulação, além de não sair do coração, ser uma atitude vazia, ela quer troco. Ela espera retorno. Ela tem interesse. Eu sei que nós estamos num mundo hoje onde se fala muito de network. Está tudo bem com isso. Network não é bajulação, não é sobre isso. Mas sabe que o network de Cristo funciona diferente. Porque o network natural, você se conecta a alguém para ter algum benefício. Profissional, enfim. Mas o network de Cristo, você se conecta a alguém para beneficiar o outro. É assim, as coisas vão na contramão mesmo. Então, quando vem do coração e não quer nada em troca, é honra. Então, honre. Honre uns aos outros. Honre seus líderes. Honre seus pastores. Honre seus amigos. Honre sua família. Mas honre. Não quer que vão pensar de mim. Meu irmão, está saindo do coração. Você tem um coração de honra. O importa é o que Deus pensa de você. Um discípulo, ele honra. Ele honra. Não, mas... Não. Então pare de chamar todo mundo de bajulador.
Quando você diz, não, fulano é muito bajulador. Não, se ele ama, não é bajulação não. Bajulação é quando quer alguma coisa em troca. Cultura da honra. Honrar, sabe, queridos? Dentro de casa. Honrar os nossos. Honrar os nossos filhos, honrar os nossos pais, honrar os nossos amigos. Honrar os nossos liderados, honrar os nossos líderes. Honrar uns aos outros. A honra não é só para cima, mas é também para cima, é para o lado, é para baixo, é para todo lado. Honrar as pessoas. Essa é a cultura, esse é o jeito, o verbo da vida de ser. Esse é o jeito que Cristo nos ensina. Honrar uns aos outros. A cultura da honra vai sempre te fazer pensar bem do outro. Coisa simples, sabe, querido? Deixa eu dar uma dica a você. Às vezes você vai numa loja comprar um sapato e do nada você pensa em fulana. Tá pensando que é para ligar para ela? Não. Se você está lá, é o Espírito falando, sapato para fulana. Pastor, mas eu só fui com dinheiro de comprar o meu. Talvez seja sobre isso. Estou dando uma dica aqui para você entender sobre essa cultura que não pode perder. De ofertarmos um na vida do outro, de amarmos aos outros. É sobre isso, sabe? Esse é o jeito de ser discípulo de Jesus. Sempre pensar o melhor do outro. Um outro ponto que eu coloquei aqui, já estou caminhando para o final. Fique tranquilo que eu já estou acabando, tá bom? O outro ponto é comprometido. O discípulo, ele é comprometido. O discípulo, ele é disposto e disponível. Não adianta ser só disposto. Eu falei isso lá na igreja, num treinamento. Eu falei, olha, com os líderes, né? Com os líderes a gente arrocha um pouquinho assim. Aí eu vou falando aqui por líder daqui receber também. Eu falei assim, eu não estou à procura de líderes apenas dispostos. Porque disposto está todo mundo. Eu estou à procura de pessoas dispostas e disponíveis. Porque não adianta você estar disposto, na hora que a gente liga, não posso. A minha vida, o meu carro, o meu... Tudo. Um discípulo de Jesus, ele é disposto e disponível para fazer as coisas para Cristo. Comprometido com as coisas do Senhor. Um discípulo de Jesus, ele tem um coração ensinável. Sabe qual é a pior coisa? De um líder para um liderado, por exemplo. É você não ter mais vontade de corrigir. Quando você fala, não, fulano, ixi, vou não. Mas quando você tem um coração ensinável, meu irmão. Ei, teu pastor te corrige, teu líder te corrige, teu chefe, teu patrão te corrige, ele te ama, viu? Porque eu aprendi que o inimigo do amor nem sempre é o ódio, é a raiva. O inimigo do amor é a indiferença. Então o discípulo, ele não é indiferente. Ele ama. Um discípulo, ele carrega a mensagem de Jesus através do seu exemplo. Como tem aquele dizer muito conhecido, né? Se eu não me engano é de São Francisco de Assis. Pregue sempre. Quando der, use palavras. Você foi chamado para pregar 24 horas por dia. Com a sua vida. 24 horas por dia. Sendo um livro aberto. 24 horas por dia. Pastor, mas a minha família vai ser cansada. Seja o melhor você que você pode ser em sua casa. Ah, no meu trabalho eu não posso falar de Jesus. Seja o melhor você que você pode dizer lá. O melhor sorriso. O seu melhor sorriso vai comunicar Jesus. O seu melhor abraço vai comunicar Jesus. Se coloque em chamas. Como diz em Efésios 5,18. Não se embriague com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Busquem, mergulhem, estejam cheios e afogueados. Mas às vezes sabe o que a gente diz?
Eu já ouvi muita gente dizer, não, pastor, é porque eu não tenho tempo. Meu irmão, talvez não seja a falta de tempo. Seja a falta na nossa vida de gestão de tempo. Gerir o nosso tempo. Dá tempo sim de servir ao Senhor com excelência. Dá tempo sim de se dedicar a pessoas. Dá tempo sim. Eu queria usar 2 minutos do meu tempo para fazer algo com você. 2 minutos. Tem como colocar aqui 2 minutos nessas telas? Ele me respondeu. Tu vai rapidamente, vai pegar o seu celular. Você aproveita não. E vai ser guiado pelo Espírito. E vai pensar em alguém. Não sei se esse alguém está afastado, está desviado, está triste. Talvez seja alguém agora que queira se matar. E vai mandar uma mensagem para alguém. Vai dizer assim, ó, eu estou no culto. E parei no meio do culto para te dizer isso. Uma mensagem simples, mas que vai impactar alguém. Pastor, eu estou sem internet, sem celular. Se você está sem celular em casa, você manda. Se você está sem internet, escreve aí. Quando tiver internet, ela chega. Eu me apaixonar. Queimou outros amores. Queimou. Me aproximei, permaneci. Teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, me consumi. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. 10 segundos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Amém. Será que a gente não tem tempo para fazer isso? Dois minutos. Um dia tem quantos minutos? Alguém calcula aí para mim. 24 vezes 60. Quanto? 3.600 minutos? Acho que é isso mesmo. Acho que a calculadora do pastor aqui está com problema. Faz aí, minha irmã. 1.440 minutos. 2 minutos. Você mandou uma mensagem para alguém. Isso que eu fiz aqui, em outro momento, em outro lugar, uma pessoa estava pronta para se suicidar e mandou uma mensagem. Eu fiz numa aula do Rema. E a pessoa mandou, eu ia me matar agora. E do nada você mandou uma mensagem dessa. Tempo não é desculpa. Deus não está pedindo suas 24 horas. Porque talvez tenham pessoas que estejam aqui falando assim, pastor, mas eu trabalho muito, eu estudo, eu tenho minha vida, eu sou tão corrido. Mas é dedicar uma parte do seu tempo
para Ele e para amar pessoas. Uma mensagem. Sabe que hoje nós temos uma vantagem. Nós podemos visitar as pessoas através de mensagens. Antigamente você tinha que ir de porta em porta. Hoje, eu mando uma mensagem aqui, eu falo com a igreja toda. Se eu quiser falar que eu amo, não preciso só o púlpito. Amo vocês. Eu mando uma mensagem. O que você tem feito com as ferramentas que você tem? Para que você tem usado o Instagram? Para que você tem usado o teu WhatsApp? Ei, é ferramenta também. Às vezes a gente fica assim, a internet está aí, entrou muita coisa ruim no mundo. Não, a internet está aí, eu vou utilizar ela para levar a palavra. A palavra de Deus. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Igreja não é um clube social onde nós nos reunimos para sair motivados. Não. Não é uma palavra motivacional, é motivação do alto. Igreja é lugar de pessoas serem salvas do inferno. Pastor, por que isso tudo? Por que a gente tem que se multiplicar? Por que tem que amar pessoas? Simples, Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, nós somos o exército dele aqui para alcançar as pessoas. A gente tem que parar de ficar dentro da igreja às vezes dizendo, Maranata, vem Jesus, porque o mundo está acontecendo um bocado de coisa. A gente tem que sair, trazer as pessoas. E Maranata não é um motivo de fuga, Maranata é um motivo de alegria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus não te colocou no mundo para fugir dele. Deus te colocou para alcançar pessoas. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. A nossa razão de estar aqui chama-se Jesus. Jesus é a melhor pregação. Jesus é o melhor tema. Jesus é o único motivo. Se entregou na cruz para mim, para nos resgatar do inferno, do império das trevas. Fez uma aliança. Talvez muitas pessoas se digam, não, mas eu sei que a palavra da fé, prega que não sei o que e tal, aquele negócio todo, eu não me sinto merecedor. Ei, não é sobre o seu merecimento, é sobre o merecimento de Jesus, que está disponível para você. Quem fez a aliança com o Pai na cruz, meu irmão, me perdoe, não foi eu, não foi você. Quem fez a aliança na cruz de sangue foi Jesus. Eu sei que quando a gente fala de aliança, a gente fala de anel. Está tudo bem, não tem nada de errado nisso não. Mas na Bíblia, quando se fala de aliança, fala de derramamento de sangue. Quem derramou o sangue lá foi Jesus. E Ele derramou o sangue dele na cruz para fazer uma aliança eterna e nos dar acesso a essa aliança. Ei, então não é o que você faz. O seu esforço não compra Deus. É sobre o que Jesus fez. Desfruta. E aí, pastor, o que é que eu faço? Amo gente. O que a gente pode fazer é receber o que Jesus ganhou e nos deu. Ele era filho primogênito, unigênito, se tornou primogênito. Nós não tínhamos acesso, porque Adão perdeu a autoridade, perdeu o domínio, perdeu o governo e perdeu o sacerdócio. Jesus foi, tomou das mãos do diabo, morreu na cruz, ressuscitou e entregou a mim e a você autoridade, governo, domínio, sacerdócio. É por isso que nós fazemos parte de uma nova aliança. Então as pessoas precisam saber disso. Sabe por que muita gente perece? Porque não sabe. E quem vai dizer? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu vou melhorar isso aí. Melhorar não. Vou fazer o meu comentário. Como elas chegarão se não há quem amem? Pedro Gide, capítulo 3, versículo 8. Tem que amar. Olha o que a Bíblia fala de amor. O tempo todo amar uns aos outros. Apoiar uns aos outros. Sustentar uns aos outros. Porque uma alegria compartilhada, ela aumenta. Uma dor dividida diminui. A vida não foi feita para se viver sozinho não, meu irmão. A gente foi criado para andar junto. Deus criou a mim e a você para vivermos em comunidade. Pastor, é fácil? Não é fácil. Mas é possível. É possível. Se cada um ceder um pouquinho. Se cada um abrir mão da sua vontade. Se cada um, e aí vai para os casais também, essa dica aí. É possível. Estava conversando com um casal esses dias aí. Porque tem a ver com relacionamento também. Pastor, ele falando comigo, a quantidade de casamento está acabando. Eu falei, vá no cartório ver a quantidade que está casando.
Pare de ser portador da má notícia. Em Marcos 16:15 diz: ide e pregai o evangelho, significa boas notícias. Então pare de falar de doença, fale em cura. Tem muita gente morrendo. Tu viu no blog quantidade de gente morrendo? Tu viu no blog quantidade de gente nascendo? Eu não estou falando de negar os fatos. Eu estou falando de confessar o que nós cremos. Deus te chamou para tomar conta da terra. Entenda a coisa. Mas pastor, a Bíblia não diz que o mundo é do maligno. A Bíblia está falando aí de sistema mundano. E vai piorar. Não se preocupe com isso, não. O sistema vai piorar. Agora a terra onde eu piso é minha. Deus me deu. Enquanto tiver, é minha. A Bíblia fala: orai pela prosperidade da cidade. Porque a sua prosperidade depende da prosperidade dela. Orai pela prosperidade de Janga. Porque a sua prosperidade depende da prosperidade de Janga. Orai pela prosperidade de Paulista. Porque a sua prosperidade depende da prosperidade de Paulista. Orai pela prosperidade de Pernambuco. Porque a sua prosperidade depende da prosperidade de Pernambuco. Orai pela prosperidade do Brasil. A Bíblia fala isso. Aí eu vou dizer o quê? Não. Jesus está voltando, isso aqui já é tudo maligno. É do maligno não conversa. Eu pisei, é minha. A sua rua, Deus te deu. A sua família, Deus te deu. O seu trabalho, Deus te deu. A sua casa, Deus te deu. Ei, onde você pisar, foi Deus que te deu. Não vai morrer, não vai ficar doente. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Vai aumentar, vai crescer, vai prosperar. Por quê? Porque você está lá. E agora, pastor, eu faço o quê? Eu preciso contar isso. O que é evangelizar é simples. Evangelizar é contar isso. Ei, deixa eu lhe contar uma novidade. Você sabia que você pode ser feliz? Como? Tendo Jesus. Jesus nos deu acesso à verdadeira felicidade. Liberou, nos tornou abençoados. As pessoas, a multidão vai atrás de bênção. O discípulo não, ele entende que ele é abençoado. E as bênçãos acompanham ele. Sabe qual é a diferença da multidão e do discípulo? Que a multidão precisa de carro e casa para ser feliz. O discípulo não, ele é feliz, a carro e casa acompanham. E se tirar a carro e o casa do discípulo, ele continua feliz. É sobre isso. Prosperidade, queridos, tem a ver com propósito. Prosperidade tem a ver com propósito. O recurso é secundário. O recurso acompanha o propósito. E eu faço o quê, pastor? Conto ao povo isso. Alcançar as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Pessoas chegarão nesse lugar sedentas. Outras ficarão sedentas ao chegar aqui. E vão ter pessoas que abracem, que peguem na mão. Vem cá, meu ator. Vem cá. Aqui. Que pegue na mão junto e fala assim: eu estou com você. Ela não sabe nem para onde ir, mas está comigo. Tu sabe para onde ir. Pronto, então faz o seguinte: tu me acompanha. Aí no caminho tu aprende. Tu aprende. Deixa eu dizer uma coisa a você: você não está sozinho, você está comigo. Está comigo. Fica tranquilo. É só me acompanhar. Isso é fazer discípulo. É caminhar. É caminhar. E voltar. E às vezes, vamos sentar aqui. Toma água. Pode tomar. Babou e tudo. Toma aqui, lição. Aqui, ó. Toma. Deixa eu tampar aqui pra você. Tudo bem? Não se preocupe não. Qualquer coisa a gente tá junto. Não vai faltar água pra você não. Pode beber. Viu? Vamos. Vamos. Vai. Cuida de outro. Obrigado, meu filho. É isso aí.
Oferece água a ele, bebe água. Eu botei mais aqui, ó. Esse aí limpou com esse mesmo. Obrigado, meu filho. É sobre isso. Isso é ser igreja. No final das contas, ninguém ficou com sede. E ninguém estava sozinho. Ninguém sozinho nesse lugar. Cabe a você observar isso. Quem está sozinho não grita. Mas nós podemos ser sensíveis. Estender a mão para as pessoas e falar assim, ó, tamo junto. E é estar junto de verdade. É chegado um tempo onde os relacionamentos precisam ser mais em Deus, mais profundos em Deus, mais intencionais. Por muito tempo eu ouvi nas igrejas que relacionamento, ouvia nas igrejas que relacionamento tinha que ser orgânico. Não, vai acontecer naturalmente. Mas eu entendi, segundo a luz da palavra, que os relacionamentos precisam ser intencionais. Eu preciso provocar isso nas pessoas. Igreja é lugar de fazer amigos. Igreja é lugar de estar perto. O culto às vezes não acaba aqui. Às vezes o culto acaba aqui fora. Ou aqui fora na área de convivência. Ou às vezes começa aqui. Às vezes acaba numa pizzaria. Acaba na porta de casa. O culto às vezes acaba lá. Sabe por quê, queridos? Porque, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus leva a sério diversão. Deus leva a sério quando você está feliz com seu irmão. Então, é chegado um tempo onde nós temos que substituir. Eu falo não só aqui, em todos os lugares, em Lauro de Freitas, no Brasil e no mundo, substituir fofoca por promoção, ofensa por gratidão, substituir briga por diversão. Seja intencional nisso. Substituir raiva por perdão. É chegado um tempo onde nós vamos cada vez mais ser igreja de verdade e ser a representação exata do corpo de Cristo. Deus abençoe.